Boa noite, enfermeiro e enfermeira. Bem-vindo. Se vocês não sabem como que eu estava esperando para falar bem-vindo ao método ADS. Boa noite, eu sou Fernanda Brenelli, eu sou enfermeira, sou formada há mais de 18 anos, atuo em gestão hospitalar de enfermagem de práticas assistenciais e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o modelo ADS e o principal intuito do modelo ADS. Então, antes que vocês me perguntem por que a gente tem falado tanto, desse modelo, esse modelo ele foi criado por mim. Na verdade, já faz muito tempo que as pessoas que estão em volta de mim, os enfermeiros que estão em volta de mim, que estão no início da carreira, aquele momento que a gente está inseguro, aquele momento que a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, aquele momento que quando o recrutador te chama, você não sabe o que fazer. Então, em todas essas fases, os enfermeiros que geralmente estavam em volta de mim, toda a minha trajetória, desde a época que eu era enfermeira, não liderança, até agora, no meu momento de gerência, eu sentava, conversava, acabava orientando. Eu passei por diversos processos seletivos sendo avaliada. Vou explicar um pouco para vocês sobre isso. E acertei muita coisa, mas errei muita coisa. E a gente entende que são momentos completamente diferentes. Como eu falei, eu sou formada há 18 anos. Processo seletivo há 18 anos atrás, ele era de uma forma, ele acabava avaliando muito mais as questões técnicas. Hoje em dia, as comportamentais acabam pegando de uma forma muito maior. E como gerente de práticas assistenciais e gerente de enfermagem, eu fiz muito processo seletivo. Aliás, eu faço muito processo seletivo. Já tive equipes de mais de 500 pessoas abaixo de mim. Então, imagina, não só fazendo o processo seletivo cargo de liderança, mas alguns cargos mais plenos, sêniores, quantos processos ali a gente fazia durante um mês, de diversos profissionais da saúde. Falando de enfermagem, o que eu sempre acabei notando? Que cada vez mais a faculdade ela acaba voltando mais para questões técnicas. Está muito similar da minha época de faculdade. A gente sai muito preparado tecnicamente. Só que hoje em dia foi o que eu falei para vocês. Posso falar que há 18 anos atrás eu era muito cobrada por questões técnicas, inclusive provas técnicas. Mas hoje em dia, além das questões técnicas, prova técnica escrita, prova técnica ali, às vezes numa dinâmica ou num simulado, mas a gente também tem todas as questões comportamentais. A forma de avaliação em dinâmica é muito mais comportamental. A gente sempre costuma falar no hospital que muitas vezes a gente contrata o enfermeiro pelo currículo dele, mas muitas vezes a gente desliga o enfermeiro, não é pelo currículo. Aliás, eu posso falar para vocês que eu nunca fiz um desligamento por questões extremamente técnicas. Então, eu desliguei esse enfermeiro por questões técnicas. Não, quando a gente contrata, aí eu vou falar, supondo, de um enfermeiro júnior, eu já sei que ele não tem um nível de experiência muito alto, eu já sei que às vezes ele ainda não tem nenhuma especialização, mas isso já é sabido. Aliás, isso faz parte da vaga dele. Mas a partir do momento que ele começa a entender o seu papel e a buscar atividades técnicas, ele vai aprimorando. Só que muitas vezes, pessoal, a questão comportamental não é desenvolvida. Aí você percebe que o gap que a pessoa entrou comportamental, um ano depois, ou ele está da mesma forma ou às vezes ele até piora, porque aí em situações de estresse que ele não tinha antes, porque ele não tinha experiência como enfermeiro, e ele é colocado nessa situação de estresse, você vê que ele não sabe como sair. Então, na maioria das vezes a gente vê, principalmente falando do enfermeiro, porque quando a gente fala de técnico de enfermagem, no nome da profissão já diz, ele é técnico. Então, a gente avalia muito mais as questões técnicas. Então, quando a gente fala do enfermeiro, cada vez mais a gente acaba admitindo esse enfermeiro por currículo, mas às vezes desligando esse enfermeiro por questões comportamentais. E aí é por conta disso que muitos hospitais já deram um passo à frente. E no processo seletivo, ele já começa, boa noite, Zana,
Zana tá aqui falando boa noite, Aurora, Isabela, pessoal, Pati, Cris, Renata, Cissa, Veloso. Ó, boa noite para todos, tá entrando bastante gente e hoje não é um dia, a gente tem bastante conteúdo, porque afinal eu prometi isso para vocês. Boa noite, Luci, Pati, boa noite. Então, a gente vê cada vez mais esse despreparo em relação a isso. E os recursos humanos, né, a seção de recrutamento e seleção, eles já estão antevendo para a gente não ter esse problema lá na frente, porque a gente pensa que assim, é um investimento para a instituição também. Quando ela te contrata, principalmente sabendo que às vezes você não tem grandes experiências, ela investe em você. Ela investe em treinamento, ela investe em capacitação. Ele não fica sozinho, ele tem que ficar com um outro enfermeiro ali. Às vezes você precisa de um enfermeiro de treinamento ali no conjunto. Então, pessoal, por conta disso, o investimento nesse profissional é muito grande. Você não quer que dê errado. Posso falar por mim como gestora, o que a gente mais quer quando a pessoa entre é que ela dê muito certo. É um orgulho muito grande quando a gente olha lá na frente e você vê, você fala assim, nossa, você lembra como você entrou e olha como que você está agora, é um orgulho gigantesco. E é um investimento de tempo, é um investimento financeiro, então você não quer, mas muitas vezes a gente acaba tendo que desligar realmente por questões comportamentais. E aí, gente, eu não tô nem falando em relação a desvio de caráter, nada disso, mas são aquelas soft skills. Boa noite, Juan, tudo bom? Muitas vezes, gente, é aquela soft skill que é necessária para o enfermeiro, mas que esse enfermeiro não conseguiu desenvolver. E às vezes não é falta de vontade, mas às vezes é não saber como desenvolver, às vezes é falta de orientação, é de não entender como que ele pode fazer. Tem pessoas que às vezes conseguem fazer sozinho, dependendo da soft skill que ele não tem. Agora tem pessoas que não, ele vai precisar sim de uma ajuda. Às vezes é uma ajuda do psicólogo, às vezes é uma ajuda do próprio gestor, da instituição, às vezes ele vai ter que buscar essa ajuda fora, tudo depende da pessoa e da skill que a gente está falando. Então, gente, isso era uma coisa que me incomodava muito. Eu como gerente de enfermagem, quando a gente traçou, trabalhava num grupo grande e a gente traçou o perfil do enfermeiro. E aí eu não tô falando de, ele precisa ter tanto tempo de experiência, ele precisa ter especialização. Não, isso daí é requisito para vaga e tudo depende do setor. Então tem hospitais, dependendo do tipo de hospital, se tem acreditação, qual é o tipo de acreditação. Então, supondo, às vezes em unidades mais críticas, você não pode colocar um recém-formado, a não ser que seja um programa trainee e que tenha uma pessoa que seja o anjo da guarda desse enfermeiro. Mas a gente não está falando disso, de requisitos de hard skill. A gente está falando de soft skill. Então, o que eu espero do enfermeiro? Quais são as habilidades que eu espero do enfermeiro? E aí, com isso, a gente traçou. Então, o enfermeiro da unidade de internação, eu tenho essas habilidades. O enfermeiro da UTI, eu tenho essas outras habilidades. O enfermeiro do centro cirúrgico, outro. Mas, em geral, o enfermeiro tem que ter essas habilidades. E aí o recrutador, porque a entrevista com o recrutador vem antes da entrevista com um pouquinho sobre estrutura de hospital, às vezes você tem uma vaga extremamente específica e que realmente você tem uma pessoa de mercado que você está olhando, tá? Principalmente quando a gente está falando de especialistas e tudo mais, algum cargo alto. Então, por regra da instituição, você precisa cadastrar essa vaga, abrir essa vaga, até porque tudo isso agora são processos muito informatizados. Mas, às vezes, você abre a vaga, só que você não recruta as pessoas que acabam se inscrevendo, assim, ou você faz aquela baita daquela triagem e acaba focando em 2, 3 pessoas que preenchem 100% os requisitos da vaga. E aí faz o processo. Agora, Cris, a partir do momento que a gente é chamado para fazer a prova, que a gente é chamado para fazer a entrevista, não é só a gente, é muita gente. Então foi o que eu te falei, quando eu tenho muita gente para uma oferta de vaga menor, quem se sobressair é quem vai ficar com a vaga. Então não dá pra gente falar que nesse ponto, às vezes em vagas que são mais operacionais, é só a indicação que fica.
mas às vezes são quesitos muito pequenininhos que acabam diferenciando o outro candidato. E é essa a minha intenção aqui, é diferenciar vocês dos outros. São as pessoas olharem para frente e vocês olharem para o retrovisor e ver eles lá e vocês lá na frente, e as pessoas estarem lá olhando vocês de binóculo, tá? Então, quando a gente fala de experiência, e aí eu posso falar que tem muitos hospitais que fazem isso, aí você fala, poxa, mas é injusto, eu preciso pagar minhas contas, tem tudo isso. Sim, eu entendo, mas também falando um pouco sobre experiência, e às vezes vocês podem procurar isso, não numa carga horária muito grande, mas a gente tem hospitais, e aí eu falo muito da região de São Paulo, mas eu acredito que isso aconteça na grande maioria dos hospitais e escolas. Eles abrem programas de estágio voluntário e não é para pessoas que estão na faculdade não, tá, gente? Eu tô falando para pessoas que já são formadas e que têm o seu conselho já registrado, onde a contrapartida do estágio, então você vai ter um trabalho, você vai ter uma atuação como enfermeiro, mas a contrapartida é eles te certificarem que você tem experiência. Eles já estão muito habituados, geralmente as pessoas entram, ficam 2, 3, 4 meses e saem, e nem sempre as pessoas cumprem tipo um horário literal de trabalho, às vezes é um horário menor, porque a pessoa às vezes tem um outro vínculo empregatício, mas vai deixar para vocês isso aqui como material dessa aula, para ajudar vocês nas próximas candidaturas. Mas olha, é simples, coloca lá a data que você se candidatou, o nome do hospital, qual era o cargo, as descrições, as principais palavras-chave, horário, tudo que vocês tiverem de informação, vocês vão colocar lá. Excelente, tá? Quando o recrutador te liga e te fala, geralmente, gente, eles não marcam entrevista, você pode vir daqui uma semana? Não é assim. Geralmente é no dia seguinte, no máximo 2 dias depois. É sempre muito rápido. Então, você precisa estar sempre preparado. Então, já vê que vaga que é e já procura, gente, essa vaga. Já procura que hospital que é. É o Hospital X. Eu vou entrar no site do Hospital X, eu vou olhar a missão do hospital, os valores do hospital. Então, gente, o que é a missão? É o que ele quer levar para o paciente e sociedade. Quais são os valores? É o que ele traz dentro dele que faz com que ele chegue na missão. E qual é a visão do hospital? É como ele quer ser enxergado. Então, entenda tudo isso para ver se isso bate com seus valores, para ver se isso bate com a sua missão de carreira também. E aí já se prepara. O Juan falou, quais as perguntas? Gente, se tem uma pergunta que o recrutador sempre faz, é por que você escolheu aqui? E não dá pra gente falar ali na hora, é porque eu tô desempregado, foi a vaga que me chamou primeiro. Não dá pra gente falar esse tipo de coisa, mas vocês podem ter certeza que tem gente que fala. Então, é porque, olha, a missão desse hospital é tal, e ela bate muito com a minha missão. Olha, eu já fiz isso, que vai muito em contrapartida com os seus valores. Esses são os valores que eu tenho comigo. Então, gente, a partir do momento que a gente está do outro lado, que a gente vê que vocês tiveram um tempinho de vocês para olhar e estudar e ter interesse pela instituição, é uma delícia. E aí o recrutador, ele já busca isso, ele já faz essa triagem. Então, essa foi um dos grandes motivadores de eu ter agora, tudo que eu fazia ali, ó, com as pessoas que estavam do meu lado, esse foi um dos grandes motivadores de eu ter montado o modelo ADS e estar aqui dividindo com vocês. Para quem me conhece já de longos carnavais, eu tô vendo algumas pessoas aqui, sabe que esse realmente é o meu perfil. Mas e da gente dividir o que a gente tem. Eu tive pessoas muito boas que me estenderam a mão. E agora é minha vez de estender a minha mão também para quem está começando. Além disso, gente, então até falando dessa falta de entendimento do enfermeiro e das faculdades não trazerem isso, da graduação por não trazer isso, uma das coisas que a gente vê, às vezes tem enfermeiro que passa, foi o que eu falei para vocês, ele passa no processo seletivo, você vai pontuando, ele não consegue sozinho, e aí depois de 1 ano, 2 anos, você precisa desligar. Mas a gente também tem casos, gente, do enfermeiro que ele nem passa no processo seletivo. Porque a forma que ele chega ali para o recrutador ou para o gestor, ele não consegue se entender
dentro daquele momento. Ele não sabe direito o que ele tem que fazer numa entrevista, como ele tem que se apresentar. Às vezes a gente fica tão nervoso que a gente fala coisas que você acaba fazendo com que você perca essa vaga tão valiosa. A gente sabe como é difícil hoje em dia a gente conseguir uma vaga. Dependendo do local que a gente está, a concorrência é muito grande. Eu comentei na live anterior, para quem está na região sudeste, 50% dos enfermeiros do Brasil estão na região sudeste. Então, acaba sendo uma região que a concorrência está muito grande. Quando a gente fala do Nordeste, a Bahia é o estado que tem mais enfermeiros. Falando do Nordeste, quando a gente fala de Brasil, a Bahia é o terceiro estado de maior número de enfermeiros, então é bem alto também. Então a gente precisa entender em que localização que nós estamos, porque aí a gente sabe que a concorrência acaba sendo muito grande.